paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez na Iádio TV para mais um programa da Umádio EBD, esse programa da Assembleia de Deus aqui em Joinville, Santa Catarina. Esta igreja é presidida pelo nosso pastor Sérgio Melfior e também a Umádio, que é a União da Mocidade das Assembleias de Deus de Joinville, que é coordenada pelo pastor Leandro Machado. Estamos aqui mais uma vez com você para nós falarmos um pouco de uma pré-aula aqui, de um subsídio para você, professor, e para você que quer aprender um pouco mais a respeito das Escrituras, você que participa das lições de jovens, nós vamos trazer aqui um subsídio aqui, algo aqui para que você venha se aprofundar um pouco mais e que para que você também venha estar na lição, estar na aula aí neste domingo, para aprender também com o seu professor aí na sua escola bíblica dominical da sua igreja. Eu já quero pedir para você, já desde já, que você curta esse vídeo, compartilhe, nos ajude a divulgando este vídeo para mais pessoas. Quanto mais pessoas verem os nossos vídeos, mais a gente vai poder produzir cada vez mais um conteúdo de qualidade para você. É muito importante que o professor tenha subsídios, e aqui é uma aula de subsídio diretamente para professores, e nós procuramos auxiliar os professores do assunto que está sendo falado na lição, para que você venha dar uma excelente aula no seu domingo. E hoje nós vamos falar aqui sobre o profeta das visões, que é o profeta Ezequiel. Nós estamos aprendendo nesse trimestre sobre liderança na Igreja de Cristo. E hoje o autor da lição ele vai falar sobre a liderança deste profeta relacionado a um texto em específico, que é um dos textos mais conhecidos relacionados ao profeta Ezequiel, que é Ezequiel capítulo 37, do Vale dos Ossos Secos. Então, para nós aqui, eu não vou ler o texto, porque você está com a sua lição aí, para você se aprofundar. Eu não vou ler todo o texto para nós até ganharmos tempo aqui, mas neste texto aqui nós vamos tratar um pouco de um panorama aqui bem rápido, bem breve, para nós entendermos aonde chegou este capítulo 37 e sobre o que ele está falando, para que daí nós venhamos trazer a lição aqui relacionada à liderança cristã. É muito importante você, professor, que você leia o texto, leia o versículo, se atenha no texto, para que você venha ter um conhecimento e venha ter base para ensinar. Porque todo aluno ele percebe quando o professor chega despreparado na sala. E você tem que estar preparado, mostrar que você conhece do assunto. Talvez eu estou falando aqui com professores que iniciaram agora nessa lição e pegaram agora um texto assim um pouco mais difícil, mas fique tranquilo, pegue a sua caneta. Eu vou falar aqui de maneira breve sobre o contexto, para que você possa levar um conteúdo de qualidade para os seus alunos da Escola Bíblica Dominical, da sala de jovens, ok? Então vamos lá. A questão de introdução aqui, o nosso texto, como você sabe, tem introdução. Primeiro subtópico vai falar a visão do Vale dos Ossos Secos, e depois vai falar sobre o caminho da restauração e um chamado à restauração. Então nós vamos falar aqui da visão do Vale dos Ossos Secos. Tá? Não vou ler o texto, você tem o texto aí, mas para que nós venhamos compreender. Primeira coisa que a gente tem que saber, e de maneira panorâmica, eu vou passar por cima aqui de maneira bem breve, é que o reinado ele se unificou com o rei Davi. Olha quão longe eu fui agora, né? Fui lá no rei Davi. Então ele se unificou com o rei Davi. Todas as tribos elas ficaram unidas. Após Davi vem o seu filho Salomão, e Salomão traz um reinado de bastante paz, e o reino ainda se mantém fortalecido e unido. Porém, após Salomão morrer, seu filho Roboão, ele acaba dividindo as tribos, e aquele reinado, que era um reinado único, ele se divide na parte do norte e na parte do sul. Na parte do norte tem algumas capitais, a principal capital é a capital de Samaria, e essa foi conhecido como Reino do Norte, tá? E conhecido também como Israel, Efraim e outros nomes que a Bíblia dá a este reinado. A parte do sul ficou como capital Jerusalém. A parte do norte, primeiramente, o primeiro rei foi o rei Jeroboão, e a parte do sul, onde está Jerusalém, que o filho de Salomão, Roboão, começa a cuidar dessas tribos. No Reino do Sul, todos os reis que ficam ali são da linhagem de Judá. E no Reino do Sul, há reis bons e há reis maus. Há, às vezes, um rei que é muito bom, traz uma restauração, traz um avivamento, faz o povo sair dos ídolos, mas outros reis vêm e faz o povo cair na idolatria e caminhar por caminhos que não condiz com a vontade de Deus. No Reino do Norte, só teve reis ruins. E cada vez mais Deus levantava os profetas para advertir o povo em relação à questão da vida espiritual do povo, como o povo estava. Os profetas eram levantados a isso.
Você vê que dentro do Reino do Norte, que só tinha reis maus, nós temos profetas que não escreveram livros específicos, como Elias e Eliseu. Elias e Eliseu, eles não escreveram nenhum livro, mas eles profetizaram para os reis, para o Reino do Norte, que era Israel, que tinha por capital Samaria, a principal capital. No Reino do Sul, teve outros profetas que daí escreveram aqui a relação que nós temos dos profetas, que são os 12 profetas menores e os profetas maiores, que inclui Ezequiel como um profeta maior. Então, passou-se o tempo, dentro do que Deus vai falando, Deus sempre orientava e dizia que ia haver destruição. No Reino do Norte, foi o primeiro que foi levado cativo, onde o rei Salmaneser, ele vem, que era o rei da Síria, ele vem contra Israel e acaba destruindo Israel e levando o povo cativo e dividindo o povo entre as nações. O reino da Síria. Isso aconteceu em 722, onde ocorreu mesmo. Ele ficou um pouco antes, 723, 724, por ali, algum período em que ele cerca ali a capital, mas ele destrói e leva cativo em 722. Após isso, a Síria se fortalece e após vem o rei Senaqueribe e ele vem contra Jerusalém. Nessa época estava o rei Ezequias, mas ele não consegue destruir Jerusalém, porque o rei Ezequias ora a Deus e Deus traz um livramento para o povo de Jerusalém, o povo de Judá, que era o reino do sul. E passou-se o tempo, como havia sempre reis bons e reis maus, e o povo sempre estava se voltando a ídolos, Baal, Astarote, outros ídolos nas montanhas, o povo tinha dado as costas a Deus. O povo continuava oferecendo sacrifício, mas adorava outros deuses também, cometendo o que nós chamamos de prostituição espiritual. E Deus sempre levantando profetas para avisar o povo de que uma destruição viria para o povo de Judá, porque o povo não se voltava totalmente a Deus e não se arrependia dos seus pecados. Dentro do último período, que foi o último rei que trouxe um avivamento, que foi o rei Josias, que trouxe um avivamento não completo, mas ele achou o livro da lei, acharam o livro da lei no templo, e ele traz um avivamento para o povo. Depois disso, bem nessa época de Josias, se levanta um profeta chamado Jeremias. Jeremias começa a orientar o povo em relação a essas questões. Depois que Josias morre numa batalha contra o Egito, o rei Jeoacás assume a posição, fica por pouco tempo, e depois vem um rei chamado Jeoaquim, que é um rei muito mau, queima os rolos do profeta Jeremias, joga Jeremias na cisterna, né? Não aceita as palavras de Jeremias, porque Jeremias sempre orientando, dizendo que haveria destruição, avisando o povo da destruição que viria. E após isso, nessa época que o rei Jeoaquim está ali imperando, ali por 605, por ali, uma outra nação começa a se levantar, que é a nação da Babilônia. A Babilônia começa a se levantar. E nesta época, a nação da Babilônia vem contra um império que está fortalecido, que é o Império do Egito. E o próprio Israel colocava as suas fichas, depositava a sua confiança no Egito, achando que o Egito era um império suficiente, com poder, para acabar com a Babilônia. Só que a Babilônia vem por uma cidade chamada Carquemes, em 605, destrói a cidade e domina o Egito. Quando ela volta, né, Nabucodonosor e a Babilônia volta, na volta em 605, eles passam por Jerusalém e levam a primeira leva de cativos, e nessa leva está Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que são levados, a nata de Jerusalém é levada para a Babilônia, é levada cativo para a Babilônia. Após isso, passa-se um tempo, e lá em 597, né, o rei Jeoaquim deposita sua confiança novamente no Egito, no rei Neco, e Nabucodonosor vem de novo e tira Jeoaquim do poder e coloca o rei Joaquim, que fica por pouco tempo, e depois vem o último rei, que é o rei Zedequias. Mas nesse 597 que Ezequiel é levado cativo para a Babilônia. E ele passa 5 anos lá, e em 592 ele começa a profetizar para os exilados lá no exílio para a Babilônia. E ele começa a profetizar a relação a Jerusalém. E nessa época, Jerusalém ainda não é destruída. Só que ele profetiza de 592 até 586, porque a gente sabe que o tempo ele vai diminuindo, até 586. E em 586, né, o rei Ezequias, mais uma vez, começa a armar para vir contra a Babilônia, e daí Nabucodonosor vem, destrói o templo, destrói os muros, destrói toda a cidade, leva o povo cativo, fica só os pobres entre as nações, e fica um governador chamado Gedalias para governar entre o povo ali, que era o povo pobre. Mas todos aqueles que eram povo de rico, que tinham bens, que tinham casas, é levado cativo.
e o povo lá é dividido. E daí, depois dessa época que o povo está lá, que Jerusalém é destruída, o povo chega e acha que não há mais esperança para eles, que eles foram mortos e estão destruídos. É aí que entra, a partir do capítulo 33, né, que é a partir do capítulo 33 de Ezequiel, que começam as mensagens de restauração, e a grande mensagem de restauração, que é a palavra mais conhecida de Ezequiel, é justamente o texto que nós estamos estudando, que é o texto de Ezequiel. O importante para a gente lembrar é que a aula de adultos está tratando somente do texto de Ezequiel. E eu não me recordo se a aula 10 ou a aula 11 vai tratar deste texto também na sala de adultos. Mas vamos voltar aqui, porque o nosso foco aqui de Ezequiel é em relação à liderança. Nós estamos trazendo somente um contexto para você, professor. Então, continuando aqui essa questão. Então, nós tratamos isso no primeiro subtópico, que é compreendendo a visão, para nós compreendermos por que da visão. Por quê? Porque o povo estava se achando que estava morto, que não havia mais esperança para eles, porque eles foram levados cativos, a cidade estava destruída, o templo estava destruído e não havia mais esperança. E, como a gente sabe, conforme as profecias, eles passaram de 605 até eles voltarem, ficaram 70 anos em cativeiro. Eles voltaram por volta de 536 a.C. Então eles ficaram 70 anos cativos lá, presos. E por isso que a visão de Ezequiel, os ossos estão sequíssimos, quer dizer, não há mais carne, porque se passou muito tempo. Então eles dizem que o tempo passou e eles acham que por esse tempo ter passado e não ter sido restaurado, não há mais esperança para eles. E daí Ezequiel vem trazer uma mensagem de esperança. No segundo subtópico, que fala sobre a mensagem da visão, vai falar justamente essa questão que eu estou tratando aqui. Os ossos secos, aqueles ossos que estão ali secos realmente, não tem mais nervo, não tem mais carne, não tem mais nada, representam Israel após a destruição do exílio babilônico. Eles foram destruídos, levados cativos e eles estavam como ossos secos, sem vida, sem carne, sem estrutura, todos jogados e sem esperança alguma. É dentro dessa situação que a visão do Vale dos Ossos Secos é trazida para trazer esperança para o povo, porque nós vamos ver, você que já leu o texto sabe, que os ossos vão se juntar, vão criar nervos, carnes, pele, vão se levantar e vai chegar o momento de Deus soprar o Espírito para que haja vida novamente neste corpo que está falando, direcionado ao povo de Israel. Claro que, trazendo aqui um parênteses, você pode usar o texto trazendo aplicações relacionadas à igreja, à atualidade. Isso não é um erro, como nós vamos trazer aqui algumas aplicações relacionadas à liderança. Mas o texto em si, a interpretação do texto está ligada totalmente a Israel. Então aqui fala justamente do retorno do povo. O povo seria unido novamente. É interessante que no Ezequiel capítulo 37, do versículo 15 ao 17, fala para Ezequiel pegar duas madeiras, uma que seria Judá e outra Israel. E eles juntaria e elas se formariam uma peça só. Por quê? Justamente porque o povo, como eu falei, tinha se separado. Eram dois reinos. E Deus está falando para Ezequiel, quando eles retornarem, eles não serão mais dois reinos, eles serão um povo só. Então eles retornariam, parte do povo que foi levado para o cativeiro assírio, a Babilônia também dominou a Síria e parte do povo estava ali e retorna às 12 tribos de Israel, todas num povo só, agora vivendo em Judá e nas regiões circunvizinhas ali de Jerusalém. Então, o povo que era dividido, que tinha duas nações, se tornariam uma só. E daí se vê ali que é feito um grande barulho, né? Até no versículo 7 diz que há um barulho e os ossos se encaixam osso com osso. Isso é interessante na parte da aplicação, né? Que os ossos o osso da perna ele não vai encaixar no osso do braço. É o osso da perna, no osso da perna, quer dizer, cada parte vai se encaixar de maneira organizada, de maneira ordenada pela palavra que o profeta disse ali, e os ossos vão se juntando. Então esses ossos, esse juntar dos ossos, está falando do retorno do povo, de todo o povo retornando. Claro que essa profecia ela tem uma dupla aplicação, falando do povo que estaria retornando a Jerusalém, mas falando também dos últimos tempos, onde todo o povo de Israel retornaria a Jerusalém. Isso está mais ligado com a parte de escatologia, que não é o nosso foco aqui, ok? O terceiro subtópico fala sobre lições deixadas à liderança. Isso aqui é interessante. O profeta Ezequiel fazia parte da liderança. A liderança do povo eram reis,
profetas e sacerdotes. Essas três classes eram as classes que recebiam a capacitação do Espírito Santo para serem líderes no meio do povo. O rei recebia o Espírito Santo como capacitação para que ele viesse liderar o povo dentro de uma dependência de Deus, sendo direcionado por Deus, porque ali era uma teocracia, era Deus que regia o povo, se utilizando de uma ferramenta que era o próprio rei. O outro era o próprio sacerdote, que era cheio do Espírito Santo para manifestar agora dentro dos artifícios relacionados ao tabernáculo ou ao templo, para ali servir ali o povo através do sacrifício de animais, através de tudo isso. Ele era capacitado pelo Espírito Santo e fazia parte da liderança espiritual do povo. E outra parte era o profeta, que era também parte da liderança, onde ele recebia a mensagem de Deus e levava ao povo aquilo que Deus havia falado. Então é importante você dizer isso para o seu jovem que está ali, seu aluno, que o profeta Ezequiel é um exemplo de liderança para o povo. Não somente ele, mas todo profeta é um exemplo de liderança, que fazia parte da liderança. Nós vamos ver isso também no Novo Testamento, que há também resquícios ali de que os profetas também tinham uma parte de liderança lá em Atos dos Apóstolos, mas isso aí também é outra questão de ser analisado. Mas essa questão aqui é que ele era parte da liderança, que fazia parte dessa liderança. E um bom líder, ele vai ser usado agora desse cenário horrível que estava acontecendo. E dentro desse cenário, o líder, independente do caos, independente da circunstância, o líder é aquele que ele não pode trazer o desânimo, ele não pode desanimar diante da circunstância. Ele tem que crer que aquela situação ela pode ser revertida pelo poder de Deus. E Ezequiel é colocado diante de uma situação onde todos os ossos estão secos, que representa Israel. E Deus fala com Ezequiel, fala, Ezequiel, esses ossos podem reviver, porque justamente para que a responsabilidade viesse a ser posta nele como líder agora, como porta-voz de Deus, para falar para o povo, profetizar para o povo, para que ele viesse a ser levantado. O líder, ele sempre tem que ter a voz de comando, a voz de ânimo para o povo. Ele não pode ter a voz de desânimo, que não vai dar certo, não vai, esses ossos não vão reviver, não tem jeito mais, eles estão secos, não tem nem mais carne, como é que vão reviver? Não, o líder fala, não, Senhor, Deus sabe, Deus pode, Deus faz e tem que ter uma palavra de ânimo, ok? Vamos para o nosso segundo tópico, o caminho da restauração. O primeiro subtópico vai falar aqui sobre a questão reconhecer a necessidade de restauração e vai ser levado para Ezequiel, que diante daquela circunstância, Ezequiel reconhece realmente que aqueles ossos precisavam ser restaurados, não poderia ficar daquela forma. Ezequiel estava praticamente num cemitério ali ao céu aberto, onde estavam vários mortos, todos os ossos ali, e ele tinha que enxergar essa realidade. E aqui, o texto vai trazer aqui, para que você fale para o seu aluno, que todo líder, ele tem que reconhecer o que está acontecendo com os seus liderados. Ele não pode, como dizem por aí, tapar o sol com a peneira, ele não pode esconder aquilo que é a realidade que está acontecendo. O líder tem que ver o problema, enxergar o problema e tratar do problema. Curar o problema, solucionar, procurar uma solução e que se ele não venha ter nada que ele possa fazer, ele serve a um Deus que pode trazer a solução para aquele problema. Então aqui, nesse subtópico, primeiro subtópico do segundo tópico, vai falar sobre essa questão do reconhecimento. É importante você entrar por esse assunto, de as pessoas reconhecerem justamente as suas falhas, mas o líder reconhecer também os problemas que há dentro dos seus liderados, para que através do reconhecimento ele possa trazer a restauração do que está acontecendo ali. Porque não adianta você ser um líder de pessoas que estão mortas, nós temos que ser líderes de pessoas vivas, de pessoas que estão realmente servindo a Deus, estão cheias do Espírito, e não pessoas que estão vindo com um número apenas e nós não estamos levando uma palavra profética, uma palavra de Deus a essas pessoas, para que o Espírito venha sobre elas e venha trazer vida sobre elas, ok? O segundo subtópico fala sobre depender de Deus, e aqui entra outra questão da liderança, né? O líder, quando ele se acha diante de uma situação que ela é uma situação que não tem mais jeito, porque Ezequiel estava numa situação ali que ele não poderia trazer a solução com as suas próprias forças.
Como é que ele ia fazer aqueles ossos reviverem? Como é que ele ia colocar nervos? Como é que ele ia colocar carne? Como é que ele ia colocar pele naqueles ossos? Não tinha como. Então tem situações que nós vamos ser colocados em situações que não vai ter jeito. Por isso que nós temos que, desde o início, saber que não é pela nossa força, não é pela nossa intelectualidade, não é pela nossa razão, não é pelo que nós fazemos, é pelo que Deus faz através de nós. Nós somos instrumentos na mão de Deus, somos ferramentas que Ele se utiliza. E nós temos que saber viver na dependência total de Deus, depender realmente de Deus. Isso que você tem que falar para o seu liderado, isso que você tem que ser direcionado à vida de uma vida de dependência total de Deus, uma vida de rendição a Deus, uma vida que cada vez mais você saiba que a nossa vida está no controle da mão de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Embora nós sabemos que muitas coisas são permissão de Deus, Deus permite que ocorra determinadas coisas, mas Ele não perde o controle, porque tudo Ele já sabe, tudo Ele tem o controle. Então nós temos que ter ciência disso. E quando nós pegamos, sabe o controle da TV, né? Você pode falar, você vai lá e a pessoa que está com o controle da TV, ela muda o canal, ela aumenta o volume, ela bota aonde que ela quer, no streaming que ela quer, ela que tem o controle. O controle da nossa vida tem que ser colocado para Deus. Deus deve ter o controle da nossa vida, de mudar aquilo que Ele precisa ser mudado em nós, de direcionar a nossa vida para onde Ele quer direcionar, de nos usar sempre na dependência dEle. E é importante você tratar isso com o seu jovem relacionado ao profeta Ezequiel. Porque o próprio Deus fala, né? Ezequiel, esses ossos podem reviver? E Ezequiel fala, tu sabes, não sou eu. Mesma coisa que Jesus fala, né? Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Então nós temos que depender da vontade de Deus, e não é a nossa vontade. Se Ele quiser, Ele pode fazer, Ele tem poder para fazer, mas nós temos que nos colocar diante de Deus e viver na dependência dEle. Outra questão aqui é o nosso terceiro subtópico, que fala fazer a sua parte. Aqui diante... Vamos recapitular um pouco aqui diante do reconhecimento e da dependência de Deus, Ezequiel tinha a sua parte, que era profetizar, era falar para o povo. O líder deve levar a esse propósito de enxergar o problema e não somente tratar de uma forma, como a gente fala, de botar a mão na cabeça somente, não. O líder tem que ter pulso para orientar o seu povo a seguir uma vida correta. Tem que ter pulso a isso. Nós não podemos entrar no caminho de que tudo vai se resolver, não. Tem coisas que nós precisamos falar, precisamos orientar. O próprio texto diz assim, o líder deve apresentar de modo reservado e, quando necessário, as falhas dos seus liderados, não para maltratar ou humilhar ninguém, mas para restauração, a fim de que voltem a fazer o que é certo. O propósito de nós enxergarmos a falha não é para nós nos acharmos superiores e achar que, eu sou mais santo que aquela pessoa, não. A Bíblia orienta que nós devemos achar as falhas e nós devemos encaminhar essa pessoa de volta a Cristo. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 6 que se você pegar alguém em alguma falha, vós que sois espirituais, encaminhai o tal olhando para si mesmo. E no outro versículo que nós conhecemos muito bem, está ligado a isso. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar as cargas uns dos outros é nós vermos a pessoa que caiu em pecado, que errou, e nós ajudarmos essa pessoa a ser levantada, a ser restaurada. E é isso que nós precisamos ensinar aos nossos jovens, aos nossos liderados, que nós estamos propensos a errar, mas nós temos que buscar a cada dia uma vida de santidade. Mas que quando nós errarmos, nós vamos ser repreendidos, não para julgamento. Tem aquela questão que a pessoa fala, nós não podemos julgar, não pode julgar isso, não pode julgar isso. A Bíblia, não é esse o ensino que a Bíblia traz. Nós não podemos julgar de maneira hipócrita e nós não podemos julgar para que as pessoas sejam condenadas. Mas a Bíblia diz em João 7,24 que nós devemos julgar segundo a reta justiça de Deus. E se nós vemos uma pessoa que ela está caminhando para o abismo, está trilhando caminhos errados, nós temos que julgar, orientar essa pessoa e ver que ela está caminhando para o caminho errado e falar para ela. E se ela pecar, ela errar, nós temos que falar que ela errou, ela pecou, né? Isso é julgar. Nós falamos que a pessoa, não, realmente, pela Bíblia você pecou. Isso é julgar, mas julgar da maneira correta. Você pecou, mas Deus é poderoso para te restaurar, para te levantar. Conte comigo,
vamos juntos e vamos encaminhando que você vai ser restaurado para a glória de Deus. Mas o líder nunca pode esconder o pecado, não pode tapar o pecado, achando que isso vai trazer restauração, porque quando você machuca alguma coisa na sua pele, se você pegar pano e enrolar, aquela ferida vai começar a apodrecer e vai encher de pus e não vai ser curada. O que precisa fazer? Tirar o pano, lavar bem a ferida e deixar ela exposta para que ela venha a ser curada. Para chegar o momento que você olhe para ela, a cicatriz esteja ali, mas isso não dói mais. O pecado, ele não pode ser escondido, ele não pode ficar escondido. Ele tem que ser colocado à luz para que haja cura. E o liderado, quando vê que alguém está em falha, alguém está andando por caminhos tortuosos que não condiz com as Escrituras, o líder tem que orientar o liderado para que ele venha se arrepender do seu pecado e venha ser restaurado à comunhão com Deus. E isso nós estamos falando aqui de pecados escandalosos realmente, porque pecado todos nós pecamos, mas quando você vê que o seu liderado ele está caminhando num caminho de pecado realmente constante, você deve orientar, como o profeta Ezequiel fez, levantou o dedão profético, apontou para o povo e disse que o povo estava em falha e precisava se arrepender, ok? Vamos para o nosso último tópico, que é uma chamada à restauração, ok? Vamos lá, uma geração a ser restaurada. Aqui ele vai tratar sobre a nossa geração, tá? A nossa geração está vivendo uma época de pós-modernismo, a nossa geração está vivendo uma época de relativização da verdade, não existe mais verdade absoluta, a sua verdade é diferente da minha verdade e a Bíblia não nos mostra assim. A Bíblia é a única verdade, é uma verdade absoluta. E nós estamos vivendo nesta época de fenômenos onde as pessoas não estão mais valorizando aquilo que era valorizado no passado, como a questão do casamento, e até o texto vai falar sobre a banalização do divórcio, a violência urbana, e por que não dizer que muitas pessoas se utilizam da violência hoje, até mesmo contra pessoas que fazem o mal, e glorificam quando uma pessoa que faz o mal, ela acaba morrendo. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Nós não podemos glorificar a morte daquele que não conhece a Deus. Nós temos que fazer com que essas pessoas conheçam a Deus, independente de quem elas sejam. Então nós temos que tomar cuidado com o pós-modernismo, com a questão da moralidade que o mundo traz e está pervertendo muitas vezes a nossa percepção do que é a realidade do Evangelho. O Evangelho ele é de cabeça para baixo. Lá fora, as pessoas que enfrentam, as pessoas que batem o peito e vão para cima são os corajosos. Aqui é aquele que fica na sua, que não deixa o orgulho vencer. Lá fora, se alguém bate em você, o forte é aquele que revida. Na Bíblia, o forte é aquele que oferece outra face. Lá fora, os grandes são aqueles que estão, as pessoas estão servindo a eles estão no lugares de destaque. Aqui o grande é aquele que serve mais. Então, a Bíblia sempre trata das questões contrárias. E nós temos que ver a realidade do que esta geração está vivendo. Uma das questões interessantes é em relação, aqui eu vou dar uma pincelada breve, é a questão do mundo líquido. Um sociólogo, Zygmunt Bauman, ele vai falar sobre como a sociedade está agora relacionada a essas questões que tudo é líquido. Antes era tudo concreto, quer dizer, o casamento era algo concreto, firme, as amizades era algo concreto, firme, como a gente vê. E hoje não, hoje é tudo líquido. A pessoa não gosta de você, você bloqueia ela. A pessoa não gosta de você, você exclui. Por quê? Porque não é algo concreto, é algo que é passageiro. As pessoas casam, passam 2 anos, se separam, casam com outro, 2 anos, se separam, porque não é algo mais concreto, é tudo líquido. E isso que a pós-modernidade está passando. Mas esta mensagem de Ezequiel é que Deus tem restauração para esta geração também, através do nome de Jesus Cristo. Essa é a mensagem que nós vamos levar aos nossos jovens, que Deus tem restauração. Através de Cristo, Deus traz a restauração deste mundo que está perdido, que jaz no maligno, essa pós-modernidade que está destruindo os jovens, destruindo a sociedade, destruindo a percepção das coisas espirituais, da realidade do Evangelho. Mas em Cristo, se nós nos apegarmos a Jesus, nos apegarmos à palavra, Ele tem poder para restaurar e soprar o Espírito sobre essa geração, para que ela viva realmente diante de Deus para a sua glória.
O segundo subtópico vai trazer algo interessante relacionado aqui a um alerta aos líderes, tá? Isso aqui é bem interessante porque vai tratar das mídias. Você que tem rede social, você tem que prestar bem atenção em relação a como está a sua exposição relacionada às redes sociais. Nós não precisamos postar tudo o que acontece na nossa vida. Estou piscando agora, estou andando, estou levantando a minha mão. Então você tenha cuidado com a exposição da sua vida diante de Deus, diante das redes sociais. Porque isso é interessante até você falar para o seu jovem, se você conseguir chegar até esse tópico, oriente eles, fale, cuide com as suas redes sociais. Porque os bandidos, eles se utilizam justamente das informações que você deixa nas suas redes sociais para ludibriar você. Então cuide com a exposição, cuidado com a questão de você usar as redes sociais como muro de lamentações, para ficar se lamentando da vida. Aí depois, uma hora está bem, outra hora não está bem. Cuide com essas coisas. E principalmente você, líder, cuida com a exposição. Principalmente no momento que nós estamos vivendo, cuide. Nós temos que prezar, principalmente porque nós somos cristãos e nós representamos Cristo aqui na terra. E a representação de Cristo não é somente no mundo aí fora, no trabalho, mas as redes sociais principalmente. Nós representamos quem Cristo é. E se nós fôssemos ser vistos, se nós fossem descrever a realidade da nossa vida espiritual através da nossa rede social, como as pessoas descreveriam nós? Será que elas descreviam, não, é uma pessoa realmente de Deus ou uma pessoa que, se você olhar, você nem sabe se ela é cristã ou não? Então, a sua rede social, ela representa também Cristo na sua vida. Então, tome cuidado com isso, é um alerta que a lição vai tratar. E a última questão aqui, um alerta aos maus líderes. E aqui ele vai tratar da questão de Ezequiel 34, que fala dos pastores maus, que não sabem pastorear. E aqui, claro, trata de pastores, mas trata de líder também. Você que é líder, né? Você que está aí entre os jovens, que vai ser um líder de jovens, um líder de adolescentes. Você é um pequeno pastor dentro de um povo ali. O líder dos jovens, ele é um pastor ele é um pastor de jovens dentro do grupo que está ali. Então, o líder tem que tomar cuidado. Nós não podemos ser colocados como maus líderes. Como é que nós estamos tratando da questão da própria liderança? E vamos tratar aqui de várias maneiras. Como é que você, professor, trata da questão do próprio ensino da escola dominical? O senhor se prepara, você prepara a lição? Você vai preparado? Ou às vezes você vai ver esse vídeo em cima da hora, à meia-noite de sábado, para você dar aula no domingo. Nós temos que nos preparar, porque nós não podemos ser colocados como pessoas que não estão fazendo a obra da maneira que ela deve ser tratada. Nós temos que ter uma preparação, temos que levar a sério a obra do Senhor, porque você não está fazendo para o pastor da sua igreja, você não está fazendo para o seu líder, você não está fazendo para o pastor presidente. Nós estamos fazendo para Deus, e não somente aqui, tudo que nós fazemos deve ser feito para Deus. O nosso trabalho deve ser feito para Deus, aonde nós estamos, nossa casa, tudo é feito para Deus, mas principalmente quando se trata da obra do Senhor, porque nós estamos tratando de questões espirituais e há pessoas dentro dos seus liderados e dentro da sua sala de aula que muitas vezes estão esperando uma aula abençoada, comer capim verdinho, comer alimento realmente que vai sustentar a sua alma. E às vezes o professor chega despreparado, não sabe do que assunto está falando, às vezes começa a falar, começa a dar testemunho de outras coisas, começa a tratar de outros assuntos que a lição não está tratando. Isso não convém ao líder que é um líder fiel. Nós precisamos ser líderes cada dia, precisamos ler sobre isso, nos capacitar sobre isso, fazer cursos sobre isso, cada dia mais nos preparar, porque nós temos que levar a sério. Um médico, quando ele vai fazer medicina, quando ele vai ser médico, ele já fez faculdade, já às vezes fez especialização, fez tantos anos, ficou 6, 8 anos estudando para poder estar trabalhando lá. E às vezes a gente acha que ser líder é só pegar ali, Deus capacita, mas nós temos que fazer a nossa parte e estudarmos, nos prepararmos, cada vez mais afiarmos a nossa foice, né, para que nós venhamos fazer o trabalho correto. Eu falei afiar a foice aqui, é porque é uma história de um velho e um mais jovem que foram cortar mato. E o jovem pegou a foice, pegou a foice e começou a cortar. E o velho ficou lá atrás. Ficou lá atrás. E de repente o jovem estava quase na metade, estava quase morrendo já, de tanto cansaço. De repente ele vê o velhinho passando por ele e ultrapassa ele e consegue cortar a parte dele. Aí ele vai perguntar para o velho:
Como o Senhor conseguiu? O Senhor ficou lá atrás. Ele falou, enquanto você foi afoito cortar, eu fui lá afiar a foice. Então, às vezes, o que falta para nós é nós afiarmos a nossa foice, nós nos prepararmos realmente, nós lermos sobre a questão do que nós, se você é um líder de jovens, leia sobre liderança de jovens, se é um líder de adolescentes, leia sobre liderança de adolescentes, você é um professor, leia sobre questão de aprendizagem, nós temos livros que falam sobre a questão do próprio professor. Então, leia sobre isso, procure se aprofundar, procure tratar dessas questões de maneira séria, porque nós não podemos, como o subtópico 3 do último aqui, trata sobre essa questão. Nós temos que ser líderes que estão prontos para agir e fazer a obra de Deus com alegria. A conclusão que nós temos aqui diz o seguinte: grandes têm sido os desafios dos tempos atuais. Precisamos de homens como o profeta Ezequiel, que anuncia a palavra do Senhor. Deus tem restauração para todos, basta que venhamos reconhecer os nossos erros e voltemos para o Senhor. Deus tem restauração para os seus jovens, para os seus liderados, para esta sociedade, e Ele quer usar eu e quer usar você, como pessoas, como profetas desta geração, que venham ser usados para que essa geração venha a ser restaurada e venha soprar o Espírito sobre elas, para que elas vivam diante de Deus para a sua glória. Amém, queridos? Obrigado por nos ouvir até este momento, que seja uma aula abençoada neste domingo para você. E mais uma vez eu peço, compartilhe esse vídeo, curta, comente aí se você ficou alguma dúvida em relação ao que eu falei, comente neste vídeo, comente para que nós venhamos sanar as suas dúvidas aí e para que você possa dar uma aula com excelência na sua sala. Boa aula para vocês, um abraço em nome de Jesus.